Vamos orar agora pela palavra? Pai Santo, eu te agradeço pela igreja que o Senhor tem levantado aqui no sul da Flórida, pela vida de cada um desses amados que aqui hoje estão. Eu sei que não existe coincidência, existe sim Jesuscidência. O Senhor que trouxe cada um deles aqui, o Senhor que conectou cada um deles aqui na vida da igreja. Por isso hoje, libera sobre eles essa palavra, libera sobre eles, ó Pai, esse alimento, libera sobre eles, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. O nome dessa palavra é a vitória completa. Interessante que o pastor Márcio pregou essa palavra, não é essa palavra, os versículos que eu vou usar nessa palavra no primeiro culto. Achei interessante que é o mesmo Espírito, né? Então, eu quero estar compartilhando com você essa palavra agora. A Bíblia fala lá no livro de João que depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele apareceu 4 vezes. Quantas vezes? 4 vezes, em 4 oportunidades no Evangelho de João. A Bíblia fala que a primeira vez foi para Maria. Maria estava lá diante do túmulo de Jesus, e esse túmulo foi colocado, era próximo, na verdade, de um jardim. A Bíblia fala que quando Maria está lá chorando, Jesus aparece para ela, e ela fala: o Senhor é o jardineiro aqui? Onde você colocou o meu Senhor? Ela achou que Jesus era o quê? Jardineiro. Preste atenção, lá em Gênesis, o homem caiu aonde? No jardim. Jesus, no Getsemane, que é um jardim, é aonde ele decide completamente fazer a vontade do Pai naquele instante. Olha, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja feito o quê? A tua? Qual que era a vontade? Ir para a cruz. Jesus morre na cruz, e agora ele está no túmulo, mas ele ressuscita ao 3º dia. E aonde esse túmulo está? No jardim. Na onde o homem caiu, Jesus venceu. Não só isso, na onde o homem caiu, Jesus te trouxe de volta. Jesus te trouxe de volta para o jardim. Está claro aqui a mensagem? E a Bíblia fala então que Jesus aparece para ela primeiro, mas depois ele aparece para os seus discípulos em outras 3 ocasiões. A primeira ocasião, você vai ver que os discípulos estão cheios de medo. Fala comigo, medo. A segunda ocasião, você vai ver que os discípulos ainda estão não só com medo, mas também com incredulidade. E por fim, os discípulos também estão frustrados. Frustrados porque não viram fruto daquela fé que eles tiveram em Jesus. Então é medo, incredulidade e frustração. Eu pergunto para você, você já sentiu medo, incredulidade e frustração? Lá em João capítulo 20, verso 19, olha o que a Bíblia diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que dia era? Primeiro dia da semana é qual dia? Não é segunda, é o qual? Domingo. Por que a gente reúne domingo? Porque todas as vezes que é mencionado que Jesus apareceu, foi aos domingos. Jesus aparece para Maria no 3º dia, no dia da ressurreição. Que dia é? Domingo. Jesus aparece na outra semana. Que dia? Domingo. Ao cair da tarde do dia, primeiro da semana, trancadas as portas. Por que as portas estavam trancadas? Porque eu tenho medo. Da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Você fica deslumbrado com X-Men, né? Com que mais? O que você gosta de assistir de super-herói? Vingadores. Você fica deslumbrado com essas coisas, Superman, né? Mas o corpo de Jesus ressuscitado atravessa a parede. O seu corpo, quando você for glorificado, também vai atravessar a parede. Sabe o que é melhor? Jesus comia depois de ressuscitado. Você também vai comer. Aleluia. Aleluia. Então eu te pergunto, pastor, no céu tem comida? Você vai comer. Você percebe então que o corpo de Jesus é um corpo glorificado que atravessa a parede. E ele se põe no meio. Sempre Jesus, ele aparece no meio. Porque ele é o centro da sua vida, ele é o centro da minha vida, ele é o centro nosso. Todas as coisas dependem dele. Por isso ele se apresenta no meio. Mas qual que é a primeira coisa que ele fala? Paz seja convosco. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: paz seja convosco.
Primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Alguém que está frustrado, alguém que está incrédulo, alguém que está cheio de medo, o que ele precisa ouvir? Paz seja convosco. Olha, você está atribulado, você está cheio de peso no seu coração, você está andando de um lado para o outro, você não sabe a direção, mas deixa eu te contar: paz seja convosco, paz seja convosco. Sabe, essa é a palavra que Jesus libera aqui agora, sabe? E interessante que ele faz algo, ele mostra as suas mãos em um determinado momento. Por que ele demonstra as suas mãos? Para mostrar que agora você pode ter paz, porque ele pagou a dívida. Está paga a dívida. Paz seja com você. Está pago. Sabe, você não podia antes ser abençoado, agora você pode ser abençoado, porque eu paguei a dívida. Pergunto para você: se você deve ao banco, se você tem um mortgage, você devia ao banco, você pagou toda a dívida, e o banco volta a te cobrar, você vai pagar? Chegou a conta na sua casa, você desespera agora: nossa, e agora o que eu vou fazer? É isso? Não, você vai se revestir de autoridade, vai contratar provavelmente um advogado e vai levar isso para o juiz, para que o banco agora seja punido por estar te cobrando de novo. Todas as vezes que vier condenação na sua vida, lembre que você tem um advogado. O advogado está diante do juiz e ele vai punir a boca do acusador. E é interessante então que a mensagem que Jesus fala aqui agora é paz. Paz, na Bíblia, eu já expliquei para você, igreja. Paz é shalom. O que significa shalom? Paz, segurança, saúde e prosperidade. Às vezes que o Senhor se manifesta diante de você, Ele está falando o quê? Haja paz no seu coração, tranquilidade. Haja também saúde no seu corpo, vigor, força. Seja fortalecido agora. Haja também segurança, porque eu cuido de você. Eu cuido de você em cada detalhe. Haja segurança e proteção sobre a sua vida e mais. Você vai prosperar. Porque quem tem paz, prospera. Quem tem saúde, prospera. Quem tem segurança também prospera. Eu sou a sua prosperidade. Pode deixar comigo que eu vou te prosperar. Então, você percebe que nesse momento ele se apresenta no meio de gente que está cheia de medo, no meio de gente que está com muita incredulidade e frustrado. Porque, pensa comigo, depois de andar 3 anos e meio com Jesus, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é o Rei, sabendo que Ele veio para governar sobre todas as coisas, Ele morre, como que você vai ficar? Frustrado. Vocês estão comigo, gente? Estão prestando atenção? Na outra ocasião agora, nós vemos que o Senhor se manifesta novamente. E eu preciso te dizer algo. Você precisa ter uma fé que não dependa dos seus sentidos. Fala assim comigo: eu preciso ter fé que não dependa dos meus sentidos. Uma semana depois, se é uma semana depois, que dia era? Domingo. Domingo, agora o Senhor Jesus se apresenta diante dos discípulos. Quem que está lá agora? Tomé. Fala assim comigo: Tomé. No verso 29 do capítulo 20 de João. E olha o que diz: disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Preste atenção aqui. Tomé não foi no culto, irmãos. Você conhece alguém que não veio no culto hoje? Tomé não foi no primeiro culto. O que aconteceu? Incredulidade. Porque quando você não vai no culto, você fica o quê? Incrédulo. E aí então, ele vai agora no segundo culto. E Jesus é tão gracioso que ele vai exortar ele agora. Fala para ele: Tomé, você não disse que se você visse as minhas mãos e tocasse nelas, você creria? Pois é, estou aqui agora. Mas deixa eu te contar uma coisa. Mais bem-aventurado, volta ao versículo. Verso 29. Mais bem-aventurados são quem? Os que não viram e... Sabe o que é ser bem-aventurado? Feliz. Mais felizes são vocês que não viram e creram. Porque se Jesus nos dissesse isso, qual seria a sua oração? Eu preciso ver Jesus. Eu preciso tocar em Jesus. Mas Jesus disse o quê? Vocês são mais felizes, porque não foram como Tomé. Ele precisou ver para crer, mas vocês não precisam dos sentidos, porque eu liberei fé sobre o seu coração, e agora você pode ficar pleno, cheio de alegria, cheio de motivação, cheio de ousadia, porque eu estou convosco todos os dias da sua vida, e por isso eu posso dizer: paz seja com você. Agora eu quero me deter nesse versículo. A terceira vez que o Senhor aparece
para os discípulos. Está lá em João capítulo 21, do verso 1 ao 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Ao todo aqui eram 7 pessoas. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Interessante, irmãos. Por isso que Pedro é o líder. Ele não está dependendo de ninguém para tomar uma atitude. O que ele está fazendo? Eu vou pescar. E aí de repente o que os outros dizem? Nós também vamos. O líder é esse que pisa primeiro na água. O líder é esse que vai na frente. Eu te desafio a ser um líder nesse ano de 2021, aqui na vida da igreja. E aí então, a Bíblia diz o quê? Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nada o quê, irmãos? Apanharam, nada pegaram. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens alguma coisa aí para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia. Nesse momento os discípulos estão ainda desencorajados. Você já ficou desencorajado? Desmotivado? Você olhou para a circunstância e falou: não vai dar certo. Os discípulos estavam assim. Prova disso é que eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Voltaram a pescar. Jesus tirou eles do trabalho deles. Agora eles voltaram para o mesmo lugar. Pararam de fazer o que Jesus havia definido e voltaram a fazer a mesma coisa. Talvez eles pensaram que o Senhor estava agora lá na glória e havia esquecido deles. Então naquela noite a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Irmãos, esses caras aqui não eram pescadores comuns. Eles eram profissionais. Aqui fala que era o mar de Tiberíades. Mas o mar aqui é um lago grande. Um lago grande. Provavelmente eles conheciam cada quadrado daquele mar. Sabia onde que eram os esconderijos dos peixes, inclusive. Provavelmente eram contratados para pescar, para levar para os pontos, para poder pescar. Alguém que já foi pescar em algum lugar e contratou alguém? Não? Faz isso, que é mais fácil. Senão você vai ser igual eu, pega nada. A Bíblia fala então que nesse momento eles tiveram esforço e empenho, mas não produziu nada. Talvez você já se viu assim na sua vida. Você trabalhou, e parece que aquilo que você estava ganhando está escorrendo pelas suas mãos. O esforço foi todo em vão. A Bíblia fala que Jesus agora então, ele fala: lança a rede à sua direita. Mas por que direita? Nada está na Bíblia por um acaso, irmãos. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, ele é assunto aos céus, e ele está assentado hoje à direita. Cadê os crentes? Nós vamos almoçar, daqui 10 minutos nós vamos sair. Olha, Jesus está assentado à direita. O lado direito é o lado do favor. Fala comigo, lado do favor. Lado da graça. É o lado da justiça. Então todas as vezes que o Senhor nos manda lançar as redes, Ele também tem para nós o quê? A abundância. Sabe, o Senhor me deu uma palavra para esse ano de 2021 para nós como igreja. Se você é membro dessa igreja, essa palavra é para você. É o ano da grande colheita, da abundante frutificação em todas as áreas da sua vida. E Ele está mandando aqui os discípulos fazerem o que agora? Lançar a rede à direita. A Bíblia fala que foram pegos 153 grandes peixes. Se você é lá do Goiás, você sabe o que é lambari. Quase ninguém aqui é do Goiás, ninguém viu. Você sabe o que é um peixe pequeno? Provavelmente você já viu um peixe pequeno. Mas a Bíblia está relatando aqui que eram 153 grandes peixes. No original, a Bíblia deixa mais claro, no texto do grego. Fala que eram 153 grandes e diferentes peixes. Pegar 153 grandes peixes, irmãos, é extraordinário. Mas pegar 153 grandes peixes diferentes é um milagre extraordinário. Nesse momento, então, eles têm uma provisão extraordinária.
Mas 3 coisas estavam impedindo eles de ter essa provisão: o medo, a incredulidade e a frustração. Em 2021, lança o medo fora. Em 2021, alimente a sua fé. A sua fé, ela vem pelo... E ouvir a palavra de... Não. Seja preciso. O texto diz a palavra de Cristo. Palavra de Cristo. Mas pastor, Cristo não é Deus? Sim, Ele é Deus. Mas é a palavra de Cristo que gera fé no seu coração. É a palavra do Cristo revelado que gera fé no seu coração. Então, em 2021, você precisa vencer o medo, vencer também o quê? A incredulidade. De que maneira? Ouvindo a palavra. Por isso que a reunião domingo aqui é muito importante para você, filho. Sabe, depois que você vence o medo, vence a incredulidade, o que resta para você? Frutificação. Grande colheita. Abundante pescaria. Quantos querem receber isso? Eu quero. Continuando. A Bíblia diz então que eles pegaram 153 grandes peixes. E olha que interessante. Se você for ler, continuando o texto, no verso 7 de João 21, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Interessante, irmãos, que João sempre fala a respeito de si como? Discípulo quer dizer que Jesus amava mais ele? Quer dizer que ele tinha consciência que ele era o discípulo? Um discípulo? Você tem consciência que você é amado de Deus? Pastor, eu não tenho ainda. Eu preciso de uma prova. A maior prova é que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Essa é a prova que Deus amou você e a mim. Não precisa pedir mais prova. João sabia disso. E ele se intitulava o discípulo amado. Continuando o texto, olha o que diz. Disse a Pedro: é o Senhor. Preste atenção. Quem que reconhece o Senhor primeiro? Quem sabe que é amado. Quem reconhece que o Senhor está agindo na sua vida? Quem sabe que é amado. Quem reconhece o Senhor agindo? Quem sabe que é amado. E aí ele disse a Pedro o quê? Pedro, é o Senhor. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Imagina a cena. Eles acabaram de pegar uma grande quantidade de peixes. E aí eles perceberam que era o Senhor. Pedro agora se lança e vai nadando lá para a praia. Jesus está lá na praia, fazendo o quê? Café da manhã. Sabe, hoje é dia de ceia. Você sabia disso? Todo primeiro domingo do mês é o dia da ceia. Hoje é um dia de ceia. Por que a ceia chama ceia? Porque ceia acontece que horas? À noite. Jesus, quando ele vai fazer a ceia com seus discípulos, ele está a que horas? À noite. Ceia acontece no jantar. Ceia significa jantar. Por que agora Jesus está aparecendo no início do dia, de manhãzinha, preparando um café da manhã? Porque também é profético. Jesus, quando ele vai embora, ele nos deixa o jantar. Mas quando ele volta, ele já prepara o café da manhã. O que quer dizer isso? De manhãzinha, a estrela da manhã vai brilhar lá no céu. E Jesus vai voltar e nos buscar. E vai preparar um café da manhã celestial para a gente. Isso é profético. Mas ele agora, então, está preparando o café da manhã. E a Bíblia fala que lá tem um pão e um peixe. No original, é um peixe. E ele pega e fala para os discípulos: venham tomar café da manhã comigo. A Bíblia fala que esses 7 camaradas aqui não conseguiam puxar a rede do tamanho da força que havia ali daqueles peixes dentro daquela rede, do peso que havia ali dentro. 7 homens não conseguiram. E eles puxaram a rede, então, quase vinha a romper, mas não rompeu. E aí Pedro está chegando diante da praia, e Jesus fala para Pedro: o que vocês têm aí? E aí ele pega e manda Pedro fazer o seguinte: traga a rede. 7 homens não conseguiram, irmãos. Pedro sozinho faz o quê? Puxa a rede. Na presença de Jesus, até o mais fraco se torna forte.
Mas aqui eu preciso te contar uma revelação. Quantas vezes Jesus multiplicou o pão e os peixes na Bíblia? Quantas? 2? 3 vezes. Esse texto mostra que Jesus não pegou nem um peixe desse que foi pescado. E ele levou o pão para aquele lugar. Um pão e um peixe. Sabe por quê? 7 homens se alimentaram de um pão e um peixe. Mas como que 7 homens comeriam só aquilo, ainda mais pescadores? Jesus multiplicou mais uma vez os pães e os peixes na presença de todos ali. Sabe, eu declaro sobre a sua vida nesse ano, 2021, um ano de grande frutificação na presença do Senhor. Um ano em que você vai se alimentar da palavra e vai prosperar em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, na sua família, com seus filhos, nos seus estudos, no seu trabalho. Porque na medida que você se alimenta da palavra, você vai tendo provisão para a sua semana. Você vai sendo suprido em cada detalhe. Porque a paz que excede todo o entendimento está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu tenho mais 5 minutos. Eu preciso te contar um segredo. Quantos peixes eram? 153 grandes peixes. Nada está na Bíblia por um acaso, irmãos. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nós temos a ceia nas cadeiras. Se você puder pegar a sua ceia. Você que é batizado e membro aqui da igreja, ou membro do corpo de Cristo, pode pegar a sua ceia. Quantos peixes eram, irmãos? 153. Aleluia. 153. Nada está na Bíblia por um acaso. Inclusive os números na Bíblia têm significado. Sabiam disso? Por exemplo, o número 3 é o número do quê? Da ressurreição. Jesus ressuscitou que dia? 3º dia. E olha que interessante. Me fizeram essa pergunta num seminário, certa vez. O que significa, pastor, os 153 peixes? 153 é um número triangular. E esse número triangular do 153 é 17. Pastor, o que é isso? Quer ensinar matemática aqui agora? Nem na escola aprendi, vou aprender aqui nesse culto. Eu te entendo. Mas o que é um número triangular? Quando você soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais até 17, vai dar quanto? 153. Então qual que é o número triangular do 153? 17. Preste atenção, irmãos. Preciso de um pouco de raciocínio. Número 17 na Bíblia significa vitória completa. Alguém aqui lembra da Arca de Noé? A Bíblia fala que ela pousou sobre o monte Ararat no dia 17. Que dia? Alguém sabe o que significa Ararat? Ararat significa maldição foi removida. No dia 17, a maldição foi removida. Jesus morreu em que dia do mês, irmãos? Se você estuda a Bíblia, o livro de Êxodo te conta. No 14º dia, o cordeiro era tomado e sacrificado. No 10º dia ele era tomado, no 14º ele era sacrificado. Jesus morreu no 14º do dia do mês. Que dia ele ressuscitou? Ó. A Arca de Noé parou no dia. Jesus ressuscita no qual dia? 17, então, quer dizer que a vitória é completa. 17 na Bíblia, então, é a vitória completa ou perfeita. Romanos capítulo 8, verso 35. O apóstolo Paulo nos dá 17 motivos e nós somos vitoriosos. Vamos ver? Para a gente encerrar juntos? Vocês querem ver? A primeira pergunta que ele faz é: quem nos separará do amor
Pergunta isso agora: quem vai me separar do amor de Cristo? A primeira coisa que ele anuncia é: número 1, será tribulação. Número 2, angústia. Número 3, perseguição. Número 4, fome. Número 5, nudez. Número 6, perigo. Número 7, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Número 8, que nem a morte. Número 9, nem a vida. Número 10, nem os anjos. Número 11, nem os principados. Número 12, nem as coisas do presente. Número 13, nem do porvir. Número 14, nem os poderes. Número 15, nem a altura. Número 16, nem profundidade. Número 17, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a sua vitória completa. Esse é o número 17 na sua vida. Amém? Pega a sua ceia agora. Vamos celebrar essa vitória juntos. Aleluia. Hoje o almoço demorou mais um pouquinho. A comida era muito boa. E veio com feijoada e sobremesa no final. Mas que você venha para cá sempre para comer. Essa é a maneira de eu te servir. Levante aí, pão. Pai, nós te agradecemos porque este é o pão da vida. É o corpo de Cristo que foi moído pelas minhas transgressões, pelas nossas transgressões. Por isso hoje nós recebemos a vitória completa, porque o Senhor pousou sobre a maldição e removeu toda a maldição, toda a enfermidade, todo o castigo que estava sobre nós. Por isso hoje nós temos paz que excede todo entendimento. Nós temos a Shalom do Senhor, que é força, vigor, saúde e prosperidade sobre as nossas vidas. E ao comermos deste pão, estamos declarando, Senhor, que nós temos a tua saúde e o teu vigor físico. Pai, nós também apresentamos diante do Senhor o cálice. Este é o cálice da nova e eterna aliança, do sangue que foi derramado em nosso favor para a remissão de pecados. Por isso agora nós declaramos que somos perdoados, sarados, curados, livres de toda condenação, culpa, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este sangue foi o preço que foi pago por mim e por você. E hoje nós fazemos isso em memória do Senhor, até que Ele volte e prepare o café da manhã celestial para nós, em nome de Jesus. Compartilhe essa ceia com uma pessoa que seja da sua família ou um membro da sua célula. Quantos estão abençoados? Estenda a sua mão, assim como quem recebe. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai Santo, nós te bendizemos pela tua palavra que é perfeita. Pai, eu declaro que a semana dos meus irmãos é uma semana cheia de ousadia, cheia de fé, cheia de frutificação. E a paz que excede todo entendimento, agora está sobre a vida deles. Portanto, não há mais culpa e nem condenação pela tua obra consumada. O Senhor removeu a maldição para que eles hoje fossem abençoados, favorecidos. E eles entendem, Pai, que são amados do Senhor. Eu declaro que essa semana é uma semana de vitórias na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.